Se você está aqui é porque Deus direcionou este vídeo no YouTube para você, ou simplesmente eu andei a dar spam nos canais de evangelho que assisto, como do irmão Romilson e apóstolo Marcelino. Então, de volta ao assunto do vídeo. Hoje venho falar como jejuar para Deus, na maneira correta. Tenho visto gente com várias dúvidas, e eu espero de coração que pelo menos neste vídeo já tenham uma ideia de como fazer jejum corretamente. Primeiro, você deve saber o que é jejum espiritual e para que serve no reino de Deus. Mas antes, tem irmãos que pensam saber o significado do reino de Deus, mas na verdade eles não sabem. O reino de Deus não é um lugar, não é céu, não é igreja, não é um objeto. A palavra reino, gramaticalmente, é um substantivo que indica ação, como por exemplo o substantivo salvação, que é a ação de salvar, preparação, que é a ação de preparar, como também a formação, que é a ação de formar. Então reino neste sentido quer dizer ação de reinar. Nós até poderíamos chamar de reinação. Mas essa palavra não existe em português. Então, reino de Deus significa o reinar de Deus. É a ação soberana de Deus de reinar, ou pelas palavras mais atuais, reino de Deus é a ação de Deus de governar. O Mashiach ensinava falando que o reino de Deus está próximo, escrito em Marcos 1 versículo 15, e também declarou que o reino de Deus está entre vós, escrito em Lucas 17 versículo 21. Que quer dizer que o Pai Celestial governa-nos. Espero que agora tenha compreendido. O sentido do jejum para o Criador não é só deixar a carne passar fome, mas vir a dar forças ao espírito, desagradando a carne por completo, para que o espírito venha a ser superior, e então nós venhamos a ter frutos bons. Segundo, após saber que o jejum serve para desagradar a carne e enfraquecer as vontades carnais, devemos saber que o propósito e resultado de um jejum ou até mesmo de uma oração devem ser voltadas a crescimento de fé, curas físicas ou enfermidades pecaminosas, entre outros que não sejam vontades fúteis. Terceiro, finalmente vamos saber como jejuar corretamente. Quando jejuarmos, devemos largar tudo, mas tudo, e tudo, mesmo tudo que seja agradável à carne, como por exemplo ver TV ou novelas, jogar, falar de coisas fúteis com amigos ou outros, ouvir músicas como rap, ou outras meio frenéticas, que quase obrigam a carne a abanar o capacete, ou por outras palavras, tu carnalmente acabas por dançar, e sim, dançar é agradar a carne. Esta aqui é a verdade nua e crua. Podem chorar nos comentários abaixo que eu irei responder. Mas não agradar a carne não significa só desagradar não fazendo tarefas, mas também nos alimentos, que eu irei explicar agora alguns tipos de jejum que podem fazer. Quarto, alguns exemplos de jejum que podem estar a fazer. Mas, espera um pouco. Antes de tudo, lembrem-se que jejum é feito acompanhado de oração, então nada de iniciar jejum e depois ir ver TV ou estar a passear, ou amam ao Pai, ou amam ao mundo. Bem, agora falando dos tipos de jejum. Há o sem alimento, que é o total, ele obriga a tua carne a enfraquecer, enquanto o espírito consegue trabalhar melhor e teres experiências espirituais e santas. Aconselho pessoalmente a fazer 2 ou 3 dias no mínimo de jejum sem nenhum alimento, pois ele é radical, mas para quem tem problemas de desidratação e com saúde, os próximos serão mais indicados. O outro é o com água, que também é forte, pois a carne te obriga a desistir como no primeiro jejum, mas a água fará com que tu continues a jejuar por mais tempo naquele momento em que tiveres vontade de desistir, e não dá tanto prazer carnal. E se o jejum durar mais de 3 dias com água, o aconselhável é ser jejum de água e pão simples, sem manteiga, sem chocolate de barrar, sem nada, simplex como quando saiu da fábrica ou padaria. E há outros jejuns mais demorados, com uma alimentação menos prazerosa, como só vegetais ou peixe por 10, 20, 30 dias por exemplo, mas não podem usar carne, porque carne é um alimento mais saboroso e prazeroso para a carne, dando-lhe forças, coisa que nós não queremos no jejum, não é mesmo?
a intenção e deixar a carne sofrer o espírito fortificado, para que as tuas orações no jejum seja atingida no reino dos céus, que, como já expliquei, o significado de reino dos céus é o governar do Pai Celestial no meio de todos nós. PS. Não beber vinho em jejum, pois ele tira a sua inteligência. Quinto conclusão, o jejum serve para exclusivamente te deixar mais forte contra ataques inimigos, mais próximo do Pai, ter respostas às orações mais rápido e evoluir em espírito, pois é no jejuar e na oração que somos ensinados, cheios por dentro e revestidos em Espírito Santo. Fim. Este canal não serve para fins financeiros, mas somente para pregar a verdade oculta ao mundo. Este é meu primeiro vídeo. Se assistiram até o fim, comentem, para saber se concordam ou discordam, se sou bonito ou se sou feio. Brincadeira, nos encontramos no céu, irmão, e fui.